Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa virada econômica, assim, espetacular na história da China. Aconteceu ali entre os anos 755 e 1127 de nossa era. Exato. E a nossa base aqui é um capítulo bem detalhado sobre essa transição, especificamente da dinastia Tang para a dinastia Song. E a nossa missão aqui é bem clara, né? Tentar entender como é que uma rebelião, uma coisa devastadora que quase acabou com o Império, na verdade foi o gatilho. O estopim. Isso, o estopim para uma das revoluções econômicas mais impressionantes da história. Uma revolução que mudou o centro de gravidade do país e que trouxe inovações financeiras que estavam séculos, mas séculos mesmo, à frente do seu tempo. Então vamos começar pelo começo. O ponto de partida para tudo isso foi um evento cataclísmico. A rebelião de An Lushan em 755. E o impacto foi brutal. Brutal. O imperador teve que fugir da capital, Chang'an. A planície central, que era o coração do império, ficou em ruínas. A guerra durou anos e quando finalmente acabou, em 763, o estado Tang sobreviveu, mas era uma sombra do que já foi, né? Sim. O poder central se esfacelou completamente e ele teve que entregar o controle do norte a vários senhores de guerra. Era um cenário de caos total. Exato. E o que é fascinante é que esse caos forçou uma mudança tão profunda que os historiadores chamam esse período de transição Tang-Song. É o grande divisor de águas, então. Grande divisor de águas da história econômica chinesa. A consequência mais direta, mais imediata da rebelião foi a falência completa do sistema fiscal antigo. Aquele chamado Zhuangdao. Esse mesmo. Ele dependia de um controle absoluto do Estado sobre a terra, o sistema de campos iguais, e sobre a população. Com a guerra, esse controle desapareceu. Eles simplesmente não sabiam mais quem tinha o quê. Exatamente. Não sabiam onde as pessoas estavam, e isso provocou uma mudança geográfica gigantesca. O centro econômico da China, que por séculos foi a planície central no norte, começou a se deslocar. Para o sul. Para o sul. Para o vale do rio Yangtze, onde a economia do arroz já estava florescendo. O sul estava prestes a se tornar o novo motor do império. Ok. Então o governo central perdeu o controle da terra, da população e, claro, da sua principal fonte de renda. A situação era desesperadora. Completamente. Como é que um Estado quebrado consegue se reerguer? Imagino que a necessidade tenha sido a mãe de umas invenções bem criativas, né? Exatamente. A inovação veio da pura necessidade de sobrevivência. A primeira grande sacada, e talvez a mais importante, veio em 758, com um administrador brilhante chamado Liu Yan. Ele percebeu que, se o Estado não podia mais taxar a terra de forma eficiente, ele precisava taxar o consumo. E o que todo mundo consumia, sem exceção. Sal. Genial. Liu Yan implementou um monopólio estatal sobre o sal. O governo passou a controlar toda a produção e distribuição, vendendo a um preço fixo. Um monopólio do sal. Parece simples, mas é uma ideia fantástica. E funcionou. Funcionou de uma forma espetacular. Os números são absurdos, sabe? As receitas do sal aumentaram 10 vezes em pouco tempo. 10 vezes. E olha só, em 779, apenas 20 anos depois, o monopólio do sal já fornecia, sozinho, mais da metade de toda a renda do governo central. Metade. Metade. Foi isso que salvou a dinastia Tang da falência total. Metade da renda do governo vindo só do sal. É muito impressionante. Mas imagino que, com tanto dinheiro novo entrando, o debate sobre como arrecadar impostos não parou por aí. De forma alguma. O sucesso de Liu Yan gerou uma rivalidade interna com outro oficial, chamado Yang Yan. E dessa disputa de poder nasceu outra reforma fiscal crucial em 780. O imposto de 2 vezes por ano? O Lian Shui, exatamente. A ideia era simplificar tudo. Esse sistema consolidava dezenas de impostos diferentes em um só, pago em 2 parcelas, e as famílias eram classificadas em 9 categorias de acordo com a sua riqueza. Não mais pelo número de pessoas. Exato. Mas a mudança mais revolucionária foi outra. O imposto passou a ser cobrado em moedas de bronze, não mais em produtos como grãos
ou em trabalho forçado, a cor velha. Peraí, essa mudança é gigantesca. Quer dizer que, em vez de o camponês ter que entregar parte da sua colheita ou trabalhar de graça para o governo, agora ele precisava arrumar dinheiro para pagar o imposto? Exatamente. Foi a monetização completa da tributação. E as consequências disso foram profundas. Liberou a mão de obra. Como assim? As famílias não estavam mais presas a obrigações de trabalho para o Estado. Elas agora tinham um incentivo enorme para produzir para o mercado, seja vendendo excedente agrícola, tecendo seda, fazendo cerâmica, Qualquer coisa que gerasse dinheiro? qualquer coisa que gerasse dinheiro para pagar os impostos. Foi um estímulo sem precedentes para a comercialização da economia rural. Ok, mas espera um pouco. Se, de repente, todo mundo precisar pagar impostos com moedas e não mais com grãos, isso não criaria um problema gigantesco? Onde eles iam arranjar tantas moedas? O governo tinha moedas suficientes em circulação para atender essa demanda toda? Ótima pergunta. E a resposta é não, não tinha. Essa política levou diretamente a uma severa escassez de moedas de bronze e a um longo período de deflação, ali entre 780 e 840. E qual foi a solução? A solução que o Estado encontrou foi, para dizer o mínimo, drástica e extremamente polêmica. Em 845, o governo decretou a proscrição do budismo. O quê? Sim, o budismo tinha se tornado imensamente rico e poderoso. Com isso, o Estado pôde confiscar os bens de milhares de templos e, o mais importante, derreter suas estátuas, sinos e outros artefatos de bronze para cunhar mais moedas. Deve ter criado outros problemas, né? Especialmente para o comércio. Criou. E isso levou a outra inovação fundamental, dessa vez vinda dos próprios comerciantes. Eles desenvolveram um sistema chamado dinheiro voador, o Feitian. Dinheiro voador? Eram, na prática, certificados de depósito. Um comerciante podia depositar suas moedas pesadas num escritório e receber um papel, uma nota promissória. Ah, entendi. Ele viajava para outra cidade e lá trocava esse papel pelo valor correspondente em moedas. Isso é basicamente um cheque de viagem do século IX. É incrível pensar que eles resolveram um problema de logística financeira de uma forma tão moderna, Exato. sem precisar carregar quilos e quilos de moedas de bronze pelo país. Uma solução que nasceu da prática, do dia a dia do comércio. Precisamente. E foi o precursor não só dos cheques de viagem, mas de todo o sistema de papel-moeda que viria depois. E enquanto o governo central quebrava a cabeça para inventar impostos e derreter estátuas, a população não ficou parada. Imagino que todo aquele caos da rebelião no norte deve ter provocado uma fuga em massa, né? Para onde essas pessoas foram? Foram para o sul. Ocorreu uma das maiores migrações internas da história chinesa. Milhares e milhares de famílias fugiram da instabilidade do norte e se estabeleceram nas regiões produtoras de arroz do sul. E foi muita gente. Muita gente. A mudança demográfica foi tão intensa que, segundo os mapas da época, por volta do ano 1100, cerca de 2/3 de toda a população chinesa já vivia no sul. 2/3 é uma inversão completa do mapa populacional. Mas isso levanta outra questão. Como é que o sul conseguiu alimentar toda essa gente? Boa pergunta. A população total da China chegou a 100 milhões de pessoas por volta de 1100. Isso exige uma produção de comida numa escala colossal. A resposta está em uma verdadeira revolução agrícola que aconteceu no sul. Foram 3 fatores principais, tá? Ok. Primeiro, a matemática básica. A produtividade dos campos de arroz era 5 vezes maior que a dos campos de trigo do norte. 5 vezes. Uau! Segundo, a introdução de uma nova variedade de arroz vinda do reino de Champa, no atual Vietnã. Esse arroz Champa crescia muito rápido, o que permitia 2 colheitas por ano no mesmo pedaço de terra. Dobrou a produção, basicamente. E terceiro, uma expansão massiva de engenharia agrícola com a criação das terras de polder. Eram pântanos e lagos que foram drenados, cercados por diques e transformados em arrozais super férteis. Então, essa nova economia do sul não era só mais gente plantando, era mais produtiva, usava tecnologia nova e até criava terra onde não existia. E essa população fazia o que além de plantar arroz? Ah, essa é a chave.
Havia uma combinação poderosa entre agricultura e manufatura doméstica. Em regiões como Xiangnan, por exemplo, a renda de uma família podia aumentar enormemente se, além do arroz, eles também se dedicassem à criação do bicho da seda e à tecelagem. A sericultura. Exato. Uma família podia ganhar mais dinheiro em um mês tecendo seda do que em um ano inteiro só com agricultura. O Sul se tornou uma potência agrícola e manufatureira ao mesmo tempo. E com toda essa produção, tanto de comida quanto de seda, imagino que o comércio também tenha mudado de cara. Completamente. A ascensão do Sul está ligada a uma reorientação do comércio global da China. A tradicional rota da seda terrestre entrou em declínio por causa de conflitos com árabes e tibetanos. Então o foco mudou. O foco do comércio chinês se voltou para o mar. Os portos do Sul, como Guangzhou, explodiram, se tornaram centros de comércio internacional com grandes comunidades de mercadores árabes e persas. E a gente tem provas disso. Temos uma prova impressionante. O naufrágio de Belitung, um navio árabe que afundou por volta de 825. Ele carregava 60 mil peças de cerâmica chinesa de Changsha, destinadas ao Oriente Médio. Isso mostra o volume, a escala desse novo comércio marítimo. E essa nova configuração econômica, com um Sul rico e um poder central que aprendeu a taxar o comércio, é o palco para a chegada de uma nova dinastia, a Song, em 960. Mas eles não tiveram vida fácil, certo? Herdaram um problema militar gigantesco. Gigantesco é pouco. A dinastia Song nasceu sob a sombra de uma ameaça constante. Ao norte, eles tinham vizinhos poderosos e agressivos, os reinos de Liao e Xixá. E a defesa da fronteira virou a prioridade número 1. A obsessão e o maior gasto do Estado Song. Para se ter uma ideia, os registros mostram que cerca de 80% de todo o orçamento do governo central era destinado à defesa. O exército profissional deles chegou a ter 1,4 milhão de soldados. 1.400.000 soldados. É um número, sim, gigantesco até para hoje. O custo disso deve ter sido inimaginável. O que nos leva à pergunta central. Como eles pagaram por isso? Eles pagaram se tornando o estado fiscal mais sofisticado do mundo na época. Os Song aperfeiçoaram o sistema que herdaram dos Tang, centralizaram toda a arrecadação sobre uma agência poderosa, a Comissão de Finanças, a Sansi. E as fontes de renda? Mudaram de vez, não vinham mais da terra, mas de impostos sobre o comércio, taxas de consumo e, principalmente, dos monopólios estatais de sal, chá e bebidas alcoólicas. A receita em moeda chegou a representar 81% do total. E foi nesse contexto de pressão militar e necessidade fiscal que nasceu a maior de todas as inovações financeiras, na província de Sichuan. Sichuan, que tinha de especial lá? As moedas em Sichuan eram de ferro, não de bronze. Eram extremamente pesadas e de baixo valor. O comércio em larga escala era um pesadelo logístico. Imagina. Para resolver isso, os grandes mercadores locais começaram a emitir seus próprios certificados de depósito em papel. Em vez de carregar uma carroça de moedas de ferro, usavam esses papéis. O governo Song viu o potencial daquilo e, em 1024, assumiu a emissão. E criou o quê? Criou o Jiaozi, o primeiro papel-moeda oficial com lastro do Estado na história mundial. Fantástico. Então, o primeiro papel-moeda do mundo não nasceu de um plano genial na capital, mas de uma necessidade prática de comerciantes numa província remota. Exato. Porque as moedas eram pesadas demais. É a inovação vindo de baixo para cima, por pura necessidade. Exatamente. E o Estado foi inteligente o suficiente para adotá-la e escalá-la para financiar seu esforço de guerra. Com todo esse aparato fiscal e financeiro montado, entra em cena uma figura que tentou levar as coisas ainda mais longe. O reformador Wang Anshi, lá por 1070. O que ele queria com as novas políticas dele? Wang Anshi era um idealista, mas também um pragmático. Ele via uma economia que, apesar de vibrante, tinha problemas. Os camponeses, por exemplo, estavam sempre nas mãos de agiotas. Certo. O objetivo dele era usar o poder do Estado para intervir mais diretamente na economia, para injetar mais dinheiro no campo e, claro, aumentar ainda mais as receitas do governo. A medida mais famosa e, de longe, a mais polêmica,
foram os empréstimos de brotos verdes, os quinmiao. Empréstimos do governo para camponeses. Como é que isso funcionava? A ideia era que o Estado oferecesse crédito direto aos camponeses na entre-safra, quando eles mais precisavam. A taxa de juros era de 20%. Era uma tentativa de quebrar o monopólio dos agiotas locais, que cobravam taxas muito, muito mais altas. Mas você disse que foi polêmico. Por quê? A ideia não parece boa. A ideia no papel era boa, mas a execução foi um desastre em muitos lugares. A taxa de 20% era menor, sim, mas os oficiais locais, pressionados a cumprir metas, muitas vezes forçavam os empréstimos sobre os camponeses, quisessem eles ou não. Ah, entendi. Muitos acabaram se endividando com o próprio governo. Gerou um debate feroz na corte sobre se o Estado deveria ou não agir como um grande agiota. Foi bem complicado. Certo. Então, se a gente juntar tudo isso, a Revolução Fiscal, a Ascensão do Sul, o comércio, o papel moeda, até essas reformas polêmicas, qual foi o resultado final? Como era a economia da China sobre a dinastia Song? O resultado foi uma explosão comercial e industrial sem precedentes na história mundial até aquele momento. Na produção de ferro e aço, a China atingiu 125 mil toneladas anuais por volta de 1080. 125 mil toneladas. Para se ter uma ideia, A Inglaterra, no início da Revolução Industrial, 700 anos depois, produzia menos que isso. E eles já usavam carvão mineral e altos fornos, uma tecnologia muito avançada. que mais? A indústria da seda era tão lucrativa que, em Huzhou, um mês de trabalho com o bicho da seda rendia mais do que um ano de agricultura. Jingjiang se tornou o centro mundial da porcelana. A impressão em blocos de madeira barateou os livros, impulsionou a educação. E as cidades? Cresceram muito, imagino. Como nunca. A taxa de urbanização chegou a 12%, um nível que a Europa só alcançaria em 1800. A capital, Kaifeng, era, sem dúvida, o maior e mais dinâmico centro comercial do planeta. Se a gente conectar todos esses pontos, a grande transformação é o nascimento do que a gente chama de Estado fiscal. O governo chinês deixou de ser um gestor direto da terra e da agricultura, como na dinastia Tang. Ele não era mais o grande fazendeiro, não. Em vez disso, ele se tornou uma máquina cujo poder se baseava na capacidade de taxar uma economia de mercado vibrante, comercializada e monetizada. E o objetivo principal de toda essa arrecadação era um só: sustentar seu imenso poder militar. Para finalizar, então, fica uma reflexão. A gente viu uma economia com papel moeda, produção industrial em massa, um comércio globalizado por via marítima, crédito estatal, um nível de urbanização impressionante. Tudo isso séculos antes de algo parecido surgir na Europa. Exatamente. Então, a questão que fica para se ponderar é, considerando todo esse nível de sofisticação, quais fatores impediram que essa revolução econômica chinesa se transformasse na revolução industrial global que séculos mais tarde começaria na Inglaterra?